Olá, Áries, como vocês estão? Como passaram de junho? Espero que tenham passado bem, que estejam muito bem. Sejam muito bem-vindos a julho, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Andréia e eu vou fazer a sua leitura para julho de 2026. Lembra que é uma leitura geral, pega aquilo que ressoar e fizer sentido com o seu momento de vida, ok? E aproveite ao máximo essa leitura como uma oportunidade de reflexão profunda e positiva sobre o seu momento atual. Tá legal? Tá legal? Então, vamos ver o que tem aqui para vocês, qual é a vibração de vocês. Depois eu sigo com o que tem disponível para o mês de julho e finalizo com um conselho, ok? O que vocês me contam, arianos? Gratidão, universo. Temos o 9 de bastões. Com receio, com medo de quê? Temos um cavaleiro de pentáculos. Deixa eu tirar tudo. E a gente conversa melhor. Ó, caíram duas de uma vez. Temos um pajem de pentáculos, a pajem, né, no caso. Um as de espadas. E um 6 de pentáculos. 6 de pentáculos não, 6 de espadas. Ok, Áries. E no fundo do deck nós temos um 3 de espadas. Ok. Tem muito ás, tem muito início, tem muita energia jovem na sua leitura com o Cavaleiro de Pentáculos e o Pajem de Pentáculos. A Pajem de Pentáculos. E aqui você inicia a sua leitura, né, com medo, com receio. Aqui pode falar de um medo de reviver uma história, né? De passar pelas mesmas coisas, de sentir as mesmas coisas. E aí eu tô um pouco receosa, eu tô um pouco com medo. Isso aqui é a vibração de vocês, né? Talvez exista um medo irracional da parte de vocês com relação a novos inícios, o início de colocar a mão na massa e fazer alguma coisa acontecer, de acreditar no meu potencial, de acreditar que eu sou capaz. Porque o Cavaleiro de Pentáculos, gente, ele vai de uma forma constante, ele caminha de uma forma constante na vida dele, ele acredita naquilo que ele intenciona realizar e ele vai cultivando a terra dele devagarzinho, né? Ele não planta uma semente e fica tirando a terra o tempo todo para ver se aquilo está crescendo, se está germinando, se está dando certo. Ele vai plantando, ele segue de uma forma calma, de uma forma tranquila, porque ele sabe que o tempo vai trazer aquilo que ele está precisando. Ele já pôs energia, ele já fez alguma coisa para que aquilo aconteça. Então, é certo que vai acontecer, que vai dar certo, né? Então ele segue constante, ele segue lento. E eu vejo aqui que em seguida tem a página de pentáculos, que é quando você aterra a sua energia para começar esse processo que o cavaleiro de pentáculos faz. Temos um as de espadas, que é o início, é o novo, é um início, um desafio mental para vocês, né? Onde as portas começam a se abrir, as coisas começam a se desenhar e se apresentar para vocês. Mas existe aqui a importância de você estar aberto para o novo, para o desafio. E após o as de espadas, sai um 6 de espadas que te mostra a transição, a mudança, o recomeço literalmente acontecendo, né? Você vê as coisas se desenhando na sua vida, né? Eu sei que eu estou nesse trabalho, mas eu preciso, aqui eu já não cresço, não quero mais ficar aqui, eu quero algo novo para mim. Então eu preciso adentrar a energia do as de espadas. Eu preciso me desafiar para seguir adiante. É cômodo às vezes estar em um lugar, né? Eu tenho aqui o meu registro, eu tenho aqui o meu salário, uma certa segurança, uma certa estabilidade. Se eu der um salto de fé, se eu for para um outro lugar, será que eu terei tudo isso? Mas aqui não me satisfaz mais, não estou mais feliz, não me sinto mais preenchida com isso que eu estou fazendo. Eu sinto que é hora de mudar. Mas para mudar, eu terei que encarar o novo. Eu terei que estar aberto a receber coisas novas, né? E talvez o medo do novo possa me parar, possa me aprisionar. Por quê? Eu já tentei outras vezes. Pode falar de diversas áreas da sua vida, né, Ares? Aqui tem essa questão do ouros e eu sinto muito como uma coisa profissional, como trabalho, como dinheiro. Ou pode ser com relação à sua saúde, seu processo de autoconhecimento, enfim, adapte aí à sua realidade. Tem algo novo para se desenhar para vocês. Eu sinto muito como se você estivesse com muito medo de iniciar
ou de acreditar nos seus potenciais, nos seus dons, nos seus talentos, na sua capacidade, de dar um salto de fé em algo. Não é nem dar um salto de fé, é de caminhar constante para atingir um objetivo. Talvez você tenha medo de voltar a acreditar em si mesmo, né? Voltar a acreditar que sim, eu posso abrir minha empresa, eu posso iniciar um projeto, eu posso fazer alguma coisa nova da minha vida. E quando você faz isso, Ares, você começa a ver as paisagens ao seu redor se modificando. Percebe que quando você sente muito medo, você só enxerga tudo aquilo que traz as características do medo, né? Então você acaba se segurando, você acaba ficando mais rígido, você acaba ficando mais medroso e você acaba ficando parado, né? Você não consegue se mover. Agora, quando você incorpora as qualidades de uma pessoa corajosa, de uma pessoa valente, de uma pessoa que deseja, de uma pessoa que tem desejo de conquistar as coisas, você começa a ver possibilidades onde antes havia somente o medo. Então, assim, aqui eu vejo que eu sinto muito em falar isso, que você está com medo de uma transição, de uma mudança. Talvez seja uma mudança física, né, de um trabalho para outro, de um bairro para outro, de uma casa para outra, né? Talvez seja uma mudança interna, né, de voltar a acreditar. Talvez você já viveu situações muito difíceis com relação a transições na sua vida. E eu sinto medo exagerado aqui de continuar, perdão, de continuar. E aqui, com o 9 de bastões, a vida vem te dizer, meu, que você tá assim a um passo de alcançar alguma coisa que você quer. Então, tá com medo de continuar ou de iniciar um projeto, abrir a sua empresa, fazer alguma coisa diferente, mudar de trabalho, mudar de cidade. A vida tá falando, ó, você tá um passinho de alcançar alguma coisa. Se você parar aqui, é como se você retrocedesse 10 mil anos atrás. Não retroceda, meu bem. Continue, vá com medo mesmo, né? Você não precisa estar preparado para tudo. Você vai se tornando muito bom no meio do caminho, no meio do processo, você vai ganhando confiança na sua jornada. Então vá, sabe? Vá, porque quando você decidir abraçar o desafio, que é o As de Espadas, você só tem a ganhar, porque você vai ver as coisas se abrindo, você vai começar a perceber oportunidades onde você não conseguia ver, e eu vejo você se movendo, tá? Eu vejo mudanças, transformações, você com medo, mas indo com medo mesmo. E quando você chegar do outro lado desse algo que você quer, você vai sentir muito orgulho de você mesmo, de você ter tido coragem, de você ter tido a ousadia de acreditar nos seus sonhos, né, de atingir, de querer atingir os seus objetivos. Ok, essa é a sua vibração. Vamos ver o que tem para vocês em julho. Gratidão, universo. Temos aqui uma página de paus. O que mais, Ares? Mais universo. 9 de paus novamente. 8 de pentáculos. A lua. E um rei de pentáculos. No fundo do deck nós temos... nós temos a mesma energia. 3 de espadas, ó. Para julho tem essa mesma vibração de 3 de espadas. E fundo do deck da sua vibração também tá o 3 de espadas. São decks diferentes, mas são as mesmas cartas. Ok, Ares, para julho, eu vejo você muito animado, animada, muito empolgado, entusiasmado, muito positivo, otimista. Você entendendo, é isso, né? Eu tô com medo, mas eu vou com medo mesmo. Não me sinto preparada. Gente, ninguém nunca está preparado. Até essas pessoas mais confiantes que você vê fazendo palestra, líderes, pessoas que você admira, que você olha e você fala, quanta confiança. Até eles sentem um friozinho na barriga para realizar alguma coisa. Até eles têm aí suas inseguranças, os seus medos. Muitas vezes não se sentem preparados porque, gente, nós
Nunca nos vemos como nós realmente somos. Nós nunca percebemos o tamanho da força, da inteligência total do que a gente tem. Então, relaxa aí, meu bem, você não tá diferente de ninguém, tá? Então, eu vejo você muito entusiasmado para seguir adiante e aquele sentimento persistente de medo. Meu, eu posso viver a mesma coisa que eu já vivi no meu passado. Eu estou com receio, mas eu decidi abraçar, acolher esse meu medo e eu vou seguir adiante. Então, eu vejo você muito dedicado. Eu vejo você colocando suas últimas energias para que alguma coisa cresça. Muita dedicação. Talvez você esteja voltando a estudar, você esteja se reconectando a uma habilidade que você tem, esteja aprimorando essa habilidade. Eu vejo muita dedicação, muito trabalho, muita constância da sua parte para fazer alguma coisa acontecer. Mas você não consegue enxergar ainda as coisas muito nitidamente. E eu vejo aqui muito forte a questão da prosperidade, do dinheiro na sua vida. Talvez você tenha um grande medo de navegar, né, pelo mar da escassez, né? Talvez você tenha vivido alguns períodos onde você está muito apertado financeiramente. Eu sinto muito forte a sua leitura se voltando para o dinheiro, para o trabalho, para as suas habilidades, para a forma com que você pode lidar com tudo que você tem para alcançar o seu objetivo financeiro. E aqui eu vejo que talvez você não esteja vendo como se tornar uma pessoa próspera, como se tornar uma pessoa abundante, mas nesse sentido do dinheiro mesmo, da matéria, da riqueza material na sua vida. E eu vejo, Áries, que você tem muitas habilidades que você meio que finge que não vê. Você tem muitos talentos, muito potencial dentro de você. E talvez você saiba que tem, mas talvez você não acredita na grandeza disso que existe em você para criar a prosperidade que você deseja. Então eu vejo que no mês de julho você está se conectando de uma forma muito profunda a essas habilidades e dons e talentos que você sabe que existem em você. Talvez você sempre teve vontade de fazer um determinado tipo de curso, né, para se profissionalizar em algo e você meio que se desmereceu, talvez pela sua idade, talvez, não sei, pela sua situação financeira, pela sua classe social, eu não sei, tem alguma coisa assim que você olhou e falou: meu, isso não é para mim, eu não nasci para isso. Mas você nasceu, meu bem, para aquilo que você acredita que você nasceu. Se você se considera uma pessoa pobre, miserável, não posso fazer parte, né, de determinado lugar, não consigo me ver como determinada pessoa, porque pessoas que fazem esse tipo, que atuam nessa área, são pessoas bem de vidas, pessoas que nasceram no berço de ouro. Eu não nasci, então eu não me vejo ali, eu não posso estar ali. Se você não se vê, então você realmente não pode, você nunca estará lá. Agora, independentemente de onde você veio, independentemente de onde você nasceu, se você acreditar que você pode chegar a lugares altos e grandes, então você pode, meu bem. E eu vejo você nessa percepção, quebrando uma crença muito profunda que você tinha acerca dessas limitações, sabe? Dessas coisas que o ser humano criou, né? Classes sociais, né? Eu sinto muito forte essa questão do dinheiro na sua vida, da pobreza e da riqueza, do status social, né? E você nesse entendimento, meu, eu posso ser o que eu quiser e manifestar e realizar tudo aquilo que eu desejar. Eu não me sentia capaz no passado, mas esse é meu eu passado. Hoje eu sou uma nova pessoa, então eu vou me dedicar. Então eu vejo você indo com medo mesmo, começando uma faculdade, começando um curso, se dedicando a algo que você sabe que você tem potencial para fazer, mas no mundo a gente precisa de um certificado, de um diploma. Então você precisará estudar e você está nesse entendimento, eu vou estudar, eu vou me dedicar, independentemente da minha situação, da minha classe social, independentemente da minha idade, independentemente da minha cor, eu vou fazer, eu nasci para isso, sabe? Eu tenho aqui muitas crenças em mim acerca desse tipo de coisa e eu estou acabando com isso, né? Eu estou deixando isso. E essa é uma versão minha passada que eu não quero carregar comigo para o futuro.
Porque aquele lugar onde eu desejo estar não tem espaço para esse tipo de coisa, para esse tipo de preconceito, para esse tipo de divisão, de separação. Não tem lugar para isso. Então eu vou me dedicar. Então eu vejo você em julho se dedicando muito a alguma coisa. Tá muito forte essa questão profissional, essa questão do dinheiro, da matéria, do material mesmo, gente. Não tô falando daquela prosperidade que. Porque a prosperidade ela abrange muitas coisas, né, gente? Não é só dinheiro, matéria. Eu tô falando do dinheiro. Você tá muito fixado, né, muito concentrado, concentrada em ganhar dinheiro, em sair de uma situação econômica para uma situação econômica melhor. E talvez você ainda não experienciou esse tipo de situação melhor porque você não acreditava que você poderia, o que você merecia, o que você era capaz de estar nessa posição, porque você se sente inferior a pessoas que estão nessa posição. E hoje você está nessa percepção de que isso tudo é uma crença que eu tenho que tem me limitado. Vou me dedicar. Eu estou morrendo de medo porque eu não consigo ver o meu futuro, eu não consigo ver as coisas à frente, eu não consigo saber como entrar nessa energia de prosperidade, de abundância, de pensar como as pessoas que são bem de vida pensam. Então talvez você esteja comprando livros, né, que te tragam uma orientação, que te ajudem como ser uma pessoa mais próspera, como fazer o teu negócio crescer, como fazer a gestão da sua empresa. E eu vejo você muito dedicado a isso, morrendo de medo, mas indo com medo mesmo. E ouvindo muito a sua intuição, o que o seu intuitivo tem te falado, o que o seu corpo tem tentado te dizer com relação a certas coisas. Eu sinto que você tem trabalhado na sua vida em coisas que têm te trazido uma certa, um certo desconforto físico para você, né? Talvez você tenha sentido dores, talvez você tenha tido problemas no seu corpo físico por causa do trabalho que você exerce hoje e você sempre sentiu de seguir um outro caminho, onde você se sente mais leve, mais em paz, seu coração desacelera, né? Então você sabe que é esse o caminho que você tem que seguir. O que acende a sua luz, Ares, é isso que você sente. Meu, eu já perdi muito tempo da minha vida fazendo algo que não me faz bem e não me ajuda a prosperar. Eu não me sinto próspera, eu não consigo guardar dinheiro, eu não consigo ganhar, ter mais, ter conforto, ter qualidade. É como se eu apenas sobrevivesse. Eu quero viver, eu tô cansada de sobreviver. E a resposta para você viver a tua vida de uma forma plena, ela está nesse dom, nesse talento que você finge que não tem e que você esconde em si mesmo e da Deus, o universo, te deu essa dádiva para que você manifeste ela no mundo, compartilhe com as pessoas, para que todos possam ver a obra-prima que você já é, né? Quando Deus, o universo, a vida nos dá um talento, ela nos usa para que nós possamos compartilhar com o mundo, para que todos possam se sentir maravilhados disso que ele fez, né? Nós somos obras de Deus, obras do universo, né? Então, tudo que nós temos, nós viemos no mundo para compartilhar, para que todos possam se sentir partes e maravilhados com essa bênção de Deus, né? E talvez você não tenha entendido isso. Eu estou guardando o meu dom, o meu talento para mim. Eu não quero compartilhar, porque eu não acredito que isso seja bom ou que eu seja bom fazendo isso. E a vida vem te dizer, no mês de julho, você é perfeito, perfeita, meu bem. Apenas pegue e põe isso para fora. Utilize o máximo que você puder dessa sua habilidade. Aprimore, se dedique, porque vai dar muito bom. Porque você encerra sua leitura aqui com o Rei de Pentáculos, que é a abundância, a prosperidade. O cara que tem o toque de Midas, né? O que ele toca se transforma em ouro. Ele faz as coisas acontecerem. Ele é o grande engenheiro, empreendedor. Ele cria o reinado dele. Ele sabe das coisas, ele é tranquilo, ele é calmo, ele é sereno, ele sabe o momento de agir, né? Ele é muito bem resolvido emocionalmente, mentalmente.
Ele é aquele cara dos negócios, sabe? Aquele cara que você olha e fala, nossa, é você essa pessoa, meu bem. Você é essa pessoa. Só que você ainda não incorporou essas qualidades ou não acreditou que elas existam dentro de você. Então, talvez você, como a lua sai com o rei de pentáculos, talvez exista um certo sentimento de que eu não mereço a prosperidade. Talvez você não se acredite merecedor de uma vida confortável, né? De você estar naquele lugar que você sonha em estar. Eu quero estar, mas eu não me sinto merecedora. Eu sempre vivi uma vida mediana. Como eu posso estar lá em cima? Eu sempre tive essa vidinha aqui, ó, mediana. Uma vida medíocre, o que a maioria de nós vive, gente, uma vida medíocre, mediana, com pouco. A maioria de nós não se sente capaz ou merecedor porque nascemos em uma situação onde nos foi ensinado que essa é a realidade, a vida é dura, é difícil ter as coisas. E isso tudo são crenças que nos colocam e nos faz viver essa vida medíocre, mediana, com pouco, né? Porque no mundo existem os grandes e os grandes precisam dos pequenos, né? Uma pessoa muito rica, ela precisa da sua empregada doméstica, da sua cozinheira, do seu motorista, da sua governanta. Ela precisa, porque ela não consegue fazer tudo isso sozinha na mansão dela. Então ela precisa dessa pessoa. E essa pessoa que está aí, ela se considera capaz de estar nessa posição e não na posição do patrão dela, do empregador dela. Ela só está nessa posição porque ela acredita que ela é capaz de estar somente nessa posição. Então tudo é uma questão de crenças, né? Andréia, eu sou empregada. Eu trabalho para uma empresa. Eu me acredito capaz de estar vivendo CLT, que é a minha vida real, gente. Eu vivo CLT. E se eu estou aqui é porque eu me acredito merecedora de estar vivendo isso, de estar nessa posição. Eu, na minha vida prática, eu sou cuidadora de idosos, então eu me mereço, me sinto merecedora de ser uma cuidadora. Eu poderia ser alguém que tem um cuidador. Graças a Deus eu não preciso de um cuidador. Mas eu poderia ser alguém que precisa de um cuidador e eu pagar por um cuidador. Mas eu me considero merecedora. Vocês estão entendendo o que eu estou tentando dizer? Tudo é questão das suas crenças, né? O que você acredita que você merece experienciar na sua jornada. Então eu vejo você nessa percepção, eu sempre estive em um lugar onde eu achava que era para mim, agora eu estou entendendo que não, meu lugar é lá, não é aqui. Eu não me achava merecedora ou capaz de estar lá. Mas eu comecei a ter essa percepção, sim, eu posso. Talvez alguém riu das minhas habilidades, das minhas ideias, dos meus planos. Não conte nada para ninguém, Áries. Ninguém tem que saber dos seus sonhos. Deixe as pessoas descobrirem quando você já estiver lá. Quando as pessoas olharem e falar, uau, é Áries que está ali. Deixe eles saberem dos seus sonhos quando os seus sonhos já tiverem se materializado. Ninguém precisa saber dos seus sonhos, dos seus planos. Ninguém precisa saber que você está construindo o seu reinado. Quando aparecer aquela coisa imensa, grande, bonita, que você construiu e você estiver lá no alto, as pessoas saberão. Mas enquanto você estiver no processo da construção, ninguém precisa saber. Não conte para ninguém, meu bem. Ok, essa é a sua leitura. Vamos ver qual é o conselho final. Gratidão, universo. A rosa sempre a desabrochar, completamente aberta, Áries, está acontecendo para você e não contra você. Então, aquilo que te dói, meu bem, aquilo que te machuca, que te assusta, no caso aqui, te amedronta e dói profundamente em você, isso está acontecendo exatamente para te despertar, para te fazer, para te dar um impulso para você continuar.
Um dia você vai olhar para isso, você vai abençoar toda essa situação que aconteceu na sua vida, que te fez se mover de uma situação para outra ainda melhor. Ok, Ares? Essa é a sua mensagem para julho de 2026. Eu espero ter te ajudado de alguma maneira. Eu te desejo um maravilhoso mês. Gratidão por estarem aqui. Se cuidem. Um grande beijo e até mais.